Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast da nossa sessão clínica. Então hoje é uma honra de receber o Dr. Davi Tanajura. O Dr. Davi é neurologista, doutor em neuroimunologia, professor de neurologia da UESP e da UFBA. O currículo de Davi é grande, não dá nem para falar tudo, né? É tão extenso e tá bom tê-lo aqui na primeira edição do podcast. E o Dr. Leonardo Ataíde, que é médico residente de psiquiatria do Hospital Crescente Silveira, que foi quem apresentou a nossa sessão clínica hoje, apresentou um caso clínico sobre síndrome neuroléptica maligna e apresentou uma brilhante revisão sobre o tema. Então a gente convidou os dois aqui hoje para a gente bater um papo sobre isso daí, sobre o que é a síndrome neuroléptica maligna, como é o diagnóstico, como é que trata. E são duas pessoas com experiência e acho que vai ser muito útil essa conversa. Então, bem-vindos aí. Obrigado. Eu vou começar a falar assim, currículo extenso, vou lá, acrescenta assim, artista plástico, essas coisas que vai, motociclista, isso aí que... Rapaz, se for botar isso daí, dá umas 10 páginas. Que é o que faz a vida valer a pena. Aí tem colecionador de caneta, que é colecionador de caneta. É o que realmente importa. É o que realmente importa. E você, Leonardo, como é seu currículo aí extra medicina, o que você... Corredor, leitor, né? Gosto de ler mesmo, principalmente literatura que não tem mesmo. A gente, às vezes, gosta de sair fora da vida do médico, né? Da medicina, exatamente. Quando a gente não tá trabalhando, a única coisa que a gente não quer parecer é médico, né? Então a gente quer mesmo ter essa vida mais tranquila, longe da medicina. Né? Exatamente. Quem sabe a gente faz um próximo episódio aí sobre literatura e neuropsiquiatria e coisas afins. Não, então fala pra gente. Então, primeiro, talvez seja interessante você dividir um pouquinho da história de como foi seu caso, assim, de onde é que veio essa ideia da síndrome neuroléptica, para as pessoas que têm pouca familiaridade com o tema. Bem, a síndrome neuroléptica maligna, né, como é uma síndrome rara, está muito associada com o uso de antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos típicos de alta potência, como é o caso do haloperidol. Tivemos um caso de uma paciente que foi admitida na enfermaria, que fez uso de aldol-decanoato, apresentou um quadro inicialmente de rigidez, teve alguns outros sintomas da síndrome, né, como hipertermia, rigidez, desautonomia, alteração de consciência. E aí, como era uma paciente que foi um caso difícil, que mesmo com tratamento padrão, ela não estava apresentando a melhora desse quadro e pelo contrário, uma persistência tanto o quadro da síndrome neuroléptica quanto do quadro psicótico. Era uma paciente com transtorno bipolar inicialmente, quando foi admitida, o diagnóstico inicial foi de transtorno afetivo bipolar. Então, foi um paciente que mobilizou tanto a investigação de uma causa orgânica secundária, de a questão do tratamento, de ajuste de medicação, justamente para poder... a elucidação do caso melhora, que foi uma paciente difícil, que é a abordagem dela, que ela não tinha melhora, né? E foi feita investigação de causa orgânica, até porque a síndrome neuroléptica é um diagnóstico de exclusão, né? Tem que se afastar causas neurológicas, tem que se afastar causas infecciosas, causas metabólicas, né? Alguma outra doença que pode estar mimetizando o quadro. Então, por essa dificuldade, foi um paciente que marcou a enfermaria, de certa forma, todos os profissionais envolvidos, e aí foi a questão da... Interessante. Eu vou querer depois ouvir de Davi sobre esse diagnóstico diferencial, que pelo entendi é bem amplo, mas só antes de a gente falar do diagnóstico diferencial, como seriam assim, os critérios? Porque eu vi que, na verdade, esse diagnóstico ele não é baseado exclusivamente em exames laboratoriais, então é uma lista de critérios. Então, a gente poderia revisar quais são os critérios para o diagnóstico de síndrome neuroléptica maligna. O DSM-5 ele acaba sendo bem mais generalista, né? Então, ele descreve que a síndrome neuroléptica maligna é uma doença que tem a hipertermia, rigidez muscular grave, alteração do nível de consciência, geralmente tem lesão muscular, então tem aumento de CPK, tem desautonomia, né, alteração do sistema nervoso autônomo, então pode ter taquicardia, taquipneia, pode ter alteração, pressão lábio, né, tanto queda de pressão arterial como elevação de pressão arterial, incontinência urinária. Então, todos esses critérios fazem parte da síndrome neuroléptica e existe a necessidade do paciente ter sido exposto ou estar fazendo uso
de algum neuroléptico, né? Então, de um antagonista de dopamina, geralmente é um antipsicótico. É mais comum, como eu disse, com os antipsicóticos típicos de primeira geração, mas qualquer antipsicótico, até mesmo os atípicos, também estão envolvidos. E também, ou a retirada de algum agonista de dopamina, como pode acontecer com os antiparkinsonianos, que também, essa retirada também pode precipitar a crise, a síndrome, né? A síndrome neuroléptica. E alguns antieméticos, né? A metoclopramida tem sido relacionada também com os casos, então tem que existir esse fator precipitante e vários casos. Não, como você disse, assim, existem algumas manifestações laboratoriais, por exemplo, a elevação de CPK é algo bem típico, principalmente para valores bem altos, acima de 10 mil, 30 mil, 40 mil, até maior do que 100 mil, porém não é patognomônico, a CPK tão elevada, porém serve para marcar prognóstico e acompanhamento, porque geralmente a resolução do quadro tende a ser junto com a queda de CPK. Uma leucocitose também é típico também, mas não é necessariamente obrigatório esse tipo de alteração laboratorial da síndrome neuroléptica, né? Então, é um diagnóstico basicamente clínico de exclusão, né? Afastada outras causas, e o paciente tendo esse quadro de rigidez, de hipertermia, desautonomia, então já tem que se pensar na síndrome neuroléptica, principalmente se existir a história de exposição a um antipsicótico ou a retirada de algum agonista de dopamina, lembrando que é um diagnóstico de exclusão, afastada outras causas. Eu entendi. Então, por exemplo, o paciente pode ter febre, alteração do estado mental e leucocitose. Exato. Que são sintomas que podem ser indicativos, por exemplo, de uma infecção, né, Davi? Assim, que é mais que, além de uma infecção do sistema nervoso, o que você pensa mais de... Então, o diagnóstico aí, né, ele é um diagnóstico sindrômico, né, vamos dizer assim, não é a etiologia, claro, está associada aí com o uso de dopaminérgicos, mas como ele inclui essa tétrade aí, são 4 sintomas, vamos dizer assim, então ele torna um diagnóstico sindrômico, que vai bater aí com muitas outras síndromes, né, especialmente quando a gente fala em febre, rigidez, e que a rigidez ela pode ser uma rigidez de nuca, por exemplo, pode dar o trismo, pode dar o opistótono, né, que é aquela rigidez de segmento cervical, e alteração de consciência. A gente vai entrar no grupo aí das infecções do sistema nervoso, ou das encefalites não infecciosas também, né, encefalopatias, né, envolve alteração de consciência, então principalmente o que? Meningites e encefalites, né, que tem que ser excluídas. Além disso, tem também a síndrome serotoninérgica, que é comum com o uso de inibidores da recaptação de serotonina, que aí pode dar sintomas também de rigidez, de febre, mas costuma dar hiperreflexia, mioclonia, alterações gastrointestinais, né, vômito, diarreia, que são mais sintomas serotoninérgicos. Tem a chamada hipertermia maligna também, né, que é comum com o uso de halogenados, alotano e de succinilcolina, que geralmente em pessoas que têm uma predisposição genética de mutações de canal de cálcio. Dizem até que está associado lá com compulsão febril, compulsão da infância e também algumas síndromes genéticas de mutações de canal de cálcio. Mas nesse contexto de anestesia, a pessoa também faz um quadro de elevação de CPK, rigidez, hipertermia. Então, o diagnóstico diferencial envolveria principalmente doenças infecciosas e não infecciosas do sistema nervoso central, tipo as encefalites infecciosas e autoimunes. Síndrome serotoninérgica, que parece um pouco com isso daí, e também tem sintomas parecidos com hipertermia maligna. Vocês diriam que as principais coisas para a gente pensar seria isso daí? Agora, eu acho que o que confunde muito, que o Léo colocou, é a questão do quadro psiquiátrico. Então, você chega num ponto que você não sabe se aquilo ali faz parte do quadro psiquiátrico que está piorando, que está flutuando, ou se é uma síndrome neuroléptica maligna, tipo paciente que está entrando nessa não alteração de sensório, vamos dizer assim, mas alteração comportamental, né? Mais agitado ou mais deprimido.
Então, isso aí pode, eu acho que é difícil, né? Não é uma coisa... E frequentemente o cara tem um sintoma psiquiátrico, por conta disso usa antipsicótico, e aí você fica na dúvida o que E acaba desenvolvendo, às vezes, né, o efeito que é a síndrome neuroléptica maligna, que é idiosincrática, é rara, e não só o rebaixamento do nível de consciência que pode acontecer, como também, às vezes, o delírio agitado, né? O paciente pode apresentar agitação e muitas vezes pode passar como apenas uma piora uma piora do quadro mental dele, ou até mesmo como rigidez, tremor, como sintomas extrapiramidais também podem estar presentes, como também os próprios efeitos colaterais mais comuns do uso de antipsicóticos, né? Então, podem passar, ser considerados também. Então, é algo que, assim, apesar de ser um diagnóstico de exclusão, é algo que, no paciente fazendo uso de antipsicótico, é algo que tem que ser chamada a atenção, né? Que, assim, é bem comum. Rigidez e febre é algo bem comum no paciente quando apresenta a síndrome neuroléptica. Então, é algo que tem que acender uma luz amarela, né? E se investiga outras causas, se afasta e daí poder investigar. Porque parece que desautonomia ela já vem um pouco depois, né? Isso. Porque quando a coisa já está mais estabelecida. Geralmente se desenvolve em 1 a 3 dias, né? Então, inicialmente é a rigidez e a febre, e depois vai evoluindo com desautonomia, rebaixamento sensório. E uma coisa grave. Né? Apesar de rara, a incidência é de 0,01 a 0,02, mas a mortalidade pode chegar a 20%, principalmente se não for rapidamente identificada e tratada. Então é rara e muito grave. E uma das coisas que você falou na aula que me chamou a atenção foi isso ser precipitado, obviamente, por neurolépticos, né? Um critério ou suspensão de uma droga dopaminérgica, e a questão do uso de neurolépticos de depósito. Então, o cuidado que a gente tem que ter com isso, talvez você pudesse comentar um pouquinho sobre, assim, como utilizar o neuroléptico de depósito, por exemplo, o aldol de depósito, o aldol-decanoato, de maneira segura, porque é uma droga muito usada, né? Muitas vezes nos pacientes com esquizofrenia, por exemplo. O que você recomenda? As medicações de depósito, os antipsicóticos de depósito, também eles já são um fator de risco isolado para o desenvolvimento da síndrome. Geralmente tem a ver com a questão da dose, né, que são doses mais elevadas, que como o próprio risco da síndrome neuroléptica também está relacionado com dose dependente, então quanto maior a dose, maior o risco, apesar de que o paciente pode desenvolver síndrome neuroléptica, mesmo usando a mesma medicação há anos, com dose estabilizada, ele pode vir a desenvolver um episódio de síndrome neuroléptica. Mas a questão de ser uma medicação de depósito, geralmente são doses um pouco maiores para ter e que tem uma longa duração, né? Então o paciente são bloqueadores dopaminérgicos mais intensos, acaba sendo um bloqueador do receptor D2 mais intensos. Então tem que se para nossa realidade aqui no Brasil, que o aldol-decanoato é a medicação de depósito mais comumente utilizada, né? Muitas vezes o paciente já com a abertura de um quadro já se inicia o aldol-decanoato, né? É uma medicação excelente, porém tem muito efeito colateral, até mesmo os outros efeitos colaterais que são mais típicos do aldol, como a rigidez, como sintomas extrapiramidais, né? Então, se o paciente começa a apresentar algum tipo de efeito colateral, você ainda tem 28 dias, em média, né? Que é o tempo de meia-vida do aldol-decanoato ainda circulando e mantendo essa sintomatologia. Ou seja, então, um dos pilares do tratamento que é você suspender a medicação precipitadora do negócio. Se você usa uma droga de depósito, a medicação vai estar lá circulando por 28 dias. Vai estar lá circulando dias. E aí nesse período você não tem como fazer nada, não tem como suspender. E aí é só mesmo aguardar a meia-vida da medicação. Então o que se recomenda inicialmente é iniciar com o aldol simples, né? O aldol via oral, ou mesmo injetável, né? Em emergência, numa agitação psicomotora, não se faz aldol-decanoato. O aldol-decanoato é medicação que se utiliza em quadros mais estáveis, né? No tratamento do paciente. Não se usa aldol-decanoato em emergência, que é uma medicação que não vai ter efeito de sedação imediatamente, que vai começar a fazer efeito alguns dias depois. Então, não se usa aldol-decanoato numa agitação psicomotora na emergência, né? Se prefere o aldol. E para iniciar o tratamento com aldol também, não começa logo com aldol-decanoato. Se prefere fazer primeiro o teste, faz
inicialmente com aldol oral, pode ser em gotas, né, que às vezes o paciente tem resistência, então você pode utilizar em gotas, oferecer na comida, né, se o paciente não quiser aceitar de forma alguma a medicação, mas evitar logo, assim, no início de uma abertura de um quadro, o aldol decanoato, principalmente num paciente que não tem história de antipsicótico, não tem história de uso de antipsicótico, né, justamente visando diminuir esses efeitos colaterais. E isso valeria, assim, como regra para todos os antipsicóticos de depósito, por exemplo, paliperidona, de usar risperidona primeiro. Exatamente, né? Que isso é sempre primeiro fazer um teste com a medicação oral, né? Quando tem disponibilidade. Acho que essa é a grande dica aí de hoje aí. Talvez seja a mensagem da discussão de hoje, seja essa, né? Cuidado com... Exatamente, com medicação de depósito. Talvez primeiro sempre testar a via oral, depois... E pelo que eu entendi, talvez essa seja a maneira mais eficaz de tentar prever ou prevenir, né? Porque assim, como é idiosincrático, não dá como a gente saber antes quem vai ter ou não sensibilidade a isso. Exatamente. Existem alguns fatores de risco, né? Independente. O próprio transtorno de humor e o comprometimento intelectual ou lesão cerebral já são fatores de risco independentes, mas a gente não tem como prever. Então, como geralmente o paciente desenvolve já nas primeiras semanas de uso, então primeiro fazer um teste com a medicação oral, e aí você já observa, já seria como prevenir algum desses fatores, desse risco, né? O aumento desse risco. No caso. Fora que desidratação, infecção, uso do lítio, esses todos são fatores de risco, né? Podem precipitar. E aí, uma vez que aconteceu, né? Então o paciente usou uma medicação dessa, ou depósito ou não obrigatoriamente precisa ser, né? Pelo que você falou. E você suspeitou que tem síndrome neuroléptica maligna. A gente falou brevemente sobre o diagnóstico diferencial. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, o que seria de investigação, de exames, o que esse paciente precisaria fazer, assim, de uma maneira geral, de exames complementares e sobre tratamento, como é que seria a abordagem disso daí? Exame complementar, a parte é mais diagnóstico de exclusão, exame complementar neurológico, vamos dizer assim, porque teoricamente exames de imagem como ressonância, tomografia, etc., eles vão estar normais, né? O exame do líquido vai servir para excluir neuroinfecções. Em caso de neuroléptica maligna, eu acho que pode ter aumento de proteína discreto, que às vezes está relacionado com a hipertermia e lesão de células do sistema nervoso central, né? Às vezes a hipertermia, a temperatura pode ir a mais de 40, inclusive, né? Pode causar danos cerebrais secundários. Mas os exames são basicamente normais. O exame de sangue da CPK, que espera-se que tenha elevação pela necrose muscular, né? A rabdomiólise, que pode ter insuficiência renal associada. E pode alterar os eletrólitos, que aí o músculo vai liberar também potássio, aí tem geralmente insuficiência renal adjuvante, aí hipercalemia, né? Que o famoso Rafael Papa já chamou a atenção lá da hipercalemia. E pode dar também hipernatremia, com hipocalcemia, né? O tipo de lesão renal Então, uma avaliação laboratorial geral, incluindo hemograma, eletrólise, função renal, exame de urina para infecção. Que pode... Função tireoidiana tem caso de hipertireoidismo também, que é associado, né, com isso. Afastar a causa infecciosa, né? Provas inflamatórias, HS, PCR, hemograma, às vezes um eletrocardiograma também, né? CPK elevado também pode estar relacionado. E pesquisa de algum foco infeccioso também, então afastar um quadro geral de infecção. E me chamou a atenção que você mostrou que uma leucocitose é quase que a regra, né? Não é exceção. Então, a gente não se assustar a dizer que achar que a leucocitose obrigatoriamente é um sinal de infecção, pode ser tão somente da síndrome. Exatamente. Então, até muitas vezes o paciente pode, como o suporte tem que ser em UTI, às vezes pega o paciente tendo febre, leucocitose, e aí logo vai se imaginar numa causa infecciosa, e como muitas vezes ninguém pensa na síndrome neuroléptica, num paciente que já tem história de uso ou de uso recente de um neuroléptico, vai tratar como infecção e às vezes o paciente não vai responder, né? Então o diagnóstico diferencial é importante nesses casos. Puxando um pouco a brasa para minha sardinha, o que a gente vê às vezes na neurologia, e é importante chamar a atenção também,
é naqueles pacientes que têm doença de Parkinson, que estão usando principalmente o levodopa em alta dose. Esses pacientes podem ter complicações clínicas. O cara cai, faz uma fratura de quadril ou faz uma pneumonia aspirativa. E muitas vezes esse paciente vai para o hospital e chega no hospital, a primeira coisa que é feito às vezes é suspender as medicações de uso prévio. Então esse paciente pode desenvolver um quadro síndrome neuroléptica maligna que a gente chama de parkinsonismo e hiperpirexia. E muitas vezes o fator precipitante é a suspensão das medicações dopaminérgicas e às vezes também o próprio agravo clínico, né, a infecção. E nesse paciente é fundamental que a principal ação terapêutica é reintroduzir as medicações dopaminérgicas. No caso do paciente com síndrome neuroléptica que foi precipitado pelo uso de um antipsicótico, é suspender a droga precipitante. E aquele que foi precipitado pela interrupção do uso de um agonista é justamente retornar o uso do agonista dopaminérgico, né? E às vezes essas coisas passam despercebidas. Eu dou um antipsicótico que eu acho que o principal tratamento é mais o suportivo mesmo, até do que as medicações que você acaba fazendo dopaminérgicas, né? Já que você bloqueou a dopamina, agora você vai fazer medicações dopaminérgicas. Mas eu acho que o suportivo é mais importante devido à desautonomia, né? E só para a gente assim, clarear um pouco, assim, o que seria esse termo de suporte? O que você chama de suporte? Sempre, no caso, de qualquer forma, é sempre o suporte em UTI. Né? Então é fazer uma hidratação do paciente de forma adequada, manter a questão dos distúrbios hidroeletrolíticos, né? Monitorar e controlar isso. Tratar a febre. Né? Tratar a febre. E manter a estabilidade cardiorrespiratória do paciente. Né? Então o suporte clínico é importante. Suporte clínico em UTI. E aí em casos leves, que aí a gente pode utilizar os benzodiazepínicos. Em casos moderados, pode ser utilizada a bromocriptina e a amantadina. Hoje em dia, a bromocriptina não é tão facilmente acessível aqui no Brasil, né? Vários pacientes têm tido dificuldade, tem sido difícil encontrar. Até o manejo do dantrolene teria que realmente ser em UTI, porque é venoso. Exatamente. E o dantrolene para casos graves, que seria para os casos mais graves, que teria também que ser em UTI, porque é venoso, no Brasil não tem apresentação oral, tem um risco de rebaixamento, né, de provocar insuficiência respiratória, né, por causa que ele é um miorrelaxante. Então esse ritmo teria que ser feito em UTI, que seria reservado o dantrolene seria reservado para os casos mais graves. Mas que é o que se usa também em hipertermia maligna, né? E o benzodiazepínico também, que o manejo seria de doses maiores, mais frequentes e às vezes até venoso. Então seria uma coisa também, o benzodiazepínico que é o tratamento inicial, né? Isso. Você fazer, vai ter que monitorizar, não tem. Mas o que às vezes a literatura mostra é que a associação dantrolene e bromocriptina tem sido mais eficaz em reduzir a mortalidade. Mas de qualquer forma, outra coisa importante, síndrome neuroléptica maligna é igual a suporte de UTI. Né? Então o paciente tem que ser monitorizado em UTI. Até porque ele pode desenvolver desautonomia, pode desenvolver, por causa da CPK elevada, com insuficiência renal. Então é um paciente que tem que ser, até em casos leves, diante da suspeita, tem que ser... Chegar a diálise. Exatamente, tem que ser monitorizado em UTI. Né? Precisa desse suporte mais agressivo. Ótimo, achei que foi bem abrangente aí nossa revisão. Queria que abrir assim para... O que vocês consideram de comentários finais? Quais são o que quem está ouvindo aqui hoje deve levar para a vida com relação a esse tema? O que você acha que é mensagens importantes desse tema de síndrome neuroléptica maligna? Eu acho que ter essa síndrome neuroléptica como um diagnóstico diferencial, então não só para o psiquiatra, como um médico emergencista de UTI, porque ele pode ver um caso desse. Então, se chegar um paciente com febre, com rigidez, com leucocitose, com alteração de nível de consciência, que tem uma história de um uso prévio de um antipsicótico, ou que fez uso de antipsicótico, ou que parou o tratamento com algum agonista dopaminérgico, ter em mente que a possibilidade de ser um quadro de síndrome neuroléptica maligna, né? Investigar outras coisas, mas ter essa questão e, diante da suspeita, o suporte em UTI. Né? Muitas vezes, acho que é como se, por ser tão rara, muitos clínicos emergencistas acabam não acreditando que exista. Mas acaba acontecendo, a mortalidade é alta, é grave. Então, assim, eu acho que ter a síndrome neuroléptica como um diagnóstico de exclusão, num quadro clínico típico, e
a questão do suporte em UTI. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é isso aí. E a mensagem, assim, atentar para os outros diagnósticos diferenciais, assim, abrir o leque de possibilidades, né? Já que é assim. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente fala uma coisa no livro e a coisa na realidade. A realidade nem sempre é tão enquadrada dentro dos livros, né? Então, os pacientes eles são mais complexos. Mas tem que ligar o alerta, retirar imediatamente, né, a medicação dopaminérgica e suporte hospitalar, né, hidratar e buscar outro diagnóstico diferencial e iniciar as medicações relaxantes musculares. Isso aí, eu também acho que esses são pontos importantes e talvez aquela história do cuidado com antipsicóticos de depósito num paciente virgem de tratamento. Exatamente. Acho que essas coisas são muito importantes. Então, com isso, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Esse é o primeiro podcast que a gente está trazendo aí um teste, né? Então, espero que as pessoas gostem. Quem está ouvindo, caso você tenha gostado desse episódio, queira mandar sugestões para a gente de temas, compartilhar dúvidas, vai ter um link aí disponível para vocês fazerem isso. Eu queria agradecer novamente ao Dr. Leonardo, que deu uma brilhante aula aqui pra gente hoje mais cedo antes do podcast. Agradecer ao Dr. Davi, que também é uma pessoa que tem uma agenda muito ocupada e dedicou esse tempo aí para participar. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente semanalmente possa estar trazendo conteúdo e principalmente conteúdo de muito valor para quem está ouvindo e, sobretudo, com expertise de quem está vindo falar. Então, assim, são pessoas que estão vindo aqui falar, são pessoas que têm experiência com isso, que fazem isso todo dia, que estudam isso. Então, espero que seja útil para vocês, tanto quanto foi para mim. Eu aprendi muita coisa hoje. Obrigado, valeu os meninos aí pela